Aleluia. Glória a Deus, querido. Você está pronto? Muitas vezes a gente está caminhando, às vezes eu não falo sobre salvação eterna só não, amém? Eu sei que pessoas nascem de novo aqui nos cultos, mas às vezes a gente está caminhando para caminhos que vão dar em perdição, caminhos que vão dar em morte em algumas áreas da nossa vida, e vindo para a igreja a gente escuta uma palavra que nos faz acordar, despertar e mudar de direção. Talvez isso aconteça com você hoje de manhã, sabe? Não só aquilo que eu vou falar, mas coisas que o Espírito Santo vai tratar no teu coração enquanto eu falo. Você está aberto para ouvir o Senhor hoje? Aleluia, glória a Deus. Então vamos orar, feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por essa manhã. Eu te agradeço por cada irmão, cada irmã que está aqui para ouvir a tua palavra, para receber, Senhor, diretamente de você. Obrigado pela unção do teu Espírito que é livre no nosso meio, pelos dons do teu Espírito fluindo através de mim, Pai. Eu te agradeço por direção, por sabedoria, para alcançar, Senhor, áreas que precisam ser alcançadas hoje pela manhã. E cremos que sairemos daqui mais fortes, mais maduros, crescidos em você, melhores do que como entramos, Pai. Muito obrigado, muito obrigado. Você concorda? Graças a Deus, graças a Deus. Coisa boa, querido, nós estamos falando sobre servindo na obra de Deus, não é assim? Esse é o assunto que tem sido tratado nos últimos domingos. Maneco me convidou para estar ministrando sobre isso pela manhã também, hoje pela manhã. E tem algo que o Senhor tem falado, tratado comigo, algumas coisas que Ele tem me ensinado, eu queria compartilhar com você também, porque foi muito bom para mim, pode ser que sirva para alguma coisa na sua vida também. Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui ama ao Senhor? Graças a Deus, todo mundo levantou a mão. Agora, deixa eu te perguntar outra coisa, eu queria que você só pensasse, não respondesse não, tá? Como é que você sabe que você ama a Deus? É baseado em quê, querido? É baseado em quê que você sabe que você realmente ama ao Senhor? Eu quero que você pense um pouco sobre isso, porque às vezes a gente baseia o nosso amor a Deus pela forma como a gente se sente em relação a Ele. O sentimento é uma coisa muito boa, as emoções são coisas muito boas, mas elas não são suficientes, querido, para dizer realmente como nós nos comportamos por dentro. Porque o sentimento ele é muito volátil. Um dia você se sente de um jeito, no outro dia você se sente de outro. O sentimento ele é temporário, ele pode ser mudado o tempo todo. E simplesmente a forma como a gente se sente em relação a Deus não fala para a gente necessariamente como a gente ama a Deus ou em que intensidade a gente ama ao Senhor. Então, se a gente baseia o nosso amor a Deus simplesmente pela forma como a gente se sente em relação a Ele, é algo muito frágil. A gente não tem como medir exatamente se a gente pode melhorar nisso ou não. Mas eu dou graças a Deus porque a palavra, ela nos mostra dois parâmetros que nos ajuda a medir como está o nosso amor com relação ao Senhor. Amém? Eu gosto disso, querido, porque o sentimento é algo muito abstrato, é difícil da gente medir de alguma forma. Mas quando a gente tem parâmetros mais concretos que a gente vai ver na palavra de Deus, eu posso comparar a minha vida com o que a Bíblia diz e ver onde eu posso melhorar, e ver em que nível eu estou com relação àquilo que eu faço para o Senhor, com relação ao meu amor ao Senhor. Mais uma vez, você ama o Senhor? Eu quero que você comece a observar essas coisas que eu vou te mostrar hoje pela manhã e comece a analisar a tua vida. Veja como está a tua vida de amor a Deus, em que nível realmente você ama ao Senhor, baseado no que a palavra diz, que é o amor ao Senhor. Amém? Você está pronto? Eu queria ler alguns textos com você, rapidinho, vários textos que estão próximos uns dos outros. Abre tua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 14. João capítulo 14. Aleluia. Como o Maneco falou, a escola dominical é um tempo de ensino, amém? Então a gente vai ler algumas passagens aqui. Eu queria que você prestasse bem atenção e percebesse a repetição desse tema na Bíblia, meu irmão. Sempre que a Bíblia repete um tema ou repete um ensinamento várias vezes, é porque aquilo tem muita importância. Aqui em João capítulo 14, versículo 15, a palavra diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Querido, esse é o primeiro parâmetro que eu quero que você entenda com relação ao nosso amor a Deus. Quando a Bíblia pergunta sobre como nós amamos ao Senhor, ela não fala sobre a forma como nós nos sentimos em relação a Ele.
mas ela fala sobre o nosso comportamento ou o nosso relacionamento com os seus mandamentos, com a sua palavra. Porque amar a Deus não é se sentir bem com relação ao Senhor, não é ter prazer simplesmente com relação ao Senhor. Isso é bom, mas amar a Deus é guardar a sua palavra. Tem algo concreto nisso, tem algo que eu posso medir na minha vida, porque a atenção que eu dou à palavra de Deus me mostra o amor que eu tenho a Deus. Aleluia. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas não vamos ficar aí não. Versículo 21 do capítulo 14. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Oh, glória a Deus! Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Mais uma vez, Jesus falando que o nosso amor a Deus está diretamente proporcional ao nosso relacionamento com a sua palavra, com os seus mandamentos, com aquilo que Ele fala. Você está me entendendo até aqui? Mas vamos ler mais uns textos. Abre comigo em 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Eu quero ler com você o versículo 3. Eu vou ler esse texto na nova versão transformadora. 1 João 5,3 diz assim: amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. Aleluia. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. Aleluia. E seus mandamentos não são difíceis. Vai comigo agora para 2 João. Só tem um capítulo, capítulo 1. Versículo 5. 2 João, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: e agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que guardemos os seus mandamentos. Aleluia! Na nova versão transformadora, esse versículo diz: o amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou. Aleluia! Andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andemos nesse amor. Volta para 1 João capítulo 2. 1 João 2, versículo 3. Ora, 1 João 2,3: sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o que, gente? Não, fala mais alto, é o que? Mentiroso, misericórdia. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, ele é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Aleluia! Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Nós lemos aí 6 textos, mais ou menos, querido, falando a mesma coisa, para você entender uma coisa. A Bíblia nos mostra claramente que um dos parâmetros para a gente saber como está o nosso amor com relação ao Senhor é o nosso relacionamento com a sua palavra, com os seus mandamentos. É a importância que damos àquilo que Ele nos fala, o que Ele deixou para nós como instruções. Você não pode dizer que ama a Deus simplesmente porque você se sente bem com relação a Deus, porque as suas emoções quando você está orando são boas emoções. Não, meu irmão, você pode ter isso tudo, mas se você não guarda os seus mandamentos, a Bíblia diz que você é mentiroso. É muito sério, é muito forte isso, não é, gente? Mas também isso me dá, querido, uma segurança, porque eu tenho agora um referencial concreto para saber como é que está o meu relacionamento com Deus. Eu posso agora medir como é que está a minha fidelidade a Deus, porque ser fiel a Deus é ser fiel à sua palavra. Amar a Deus é amar a sua palavra. Amar a Deus é ter tempo para a sua palavra.
Amar a Deus é colocar a palavra dele em primeiro lugar na nossa vida. Aleluia! É algo concreto, é algo que eu posso medir fácil na minha vida, é algo que eu posso perceber. Quanto tempo na minha vida eu dou para a palavra de Deus? Porque se eu não gasto tempo com a palavra, se eu não observo a palavra, se eu não pratico a palavra, querido, dizer que ama a Deus nessas condições é algo muito frágil. É algo muito perigoso até, porque a gente pode ser tido como mentiroso. Oh, glória a Deus! Aleluia! Amém? Esse é o primeiro parâmetro, mas não é sobre ele que eu vou falar não. A gente pode fazer até uma pregação sobre isso. Mas eu quero falar com você sobre o segundo parâmetro, para a gente saber como está o nosso relacionamento com Deus. E esse último texto que a gente leu, ele me levou a outro texto que está aqui em 1 João capítulo 4 também. Abre lá comigo, 1 João 4, versículo 20. Algo bem parecido com o que a gente acabou de ler. Mas ele nos dá um outro parâmetro. Ele diz: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é o que, gente? É mentiroso também. Aleluia. Se alguém disser que amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Aleluia. Amém, querido? Mais um referencial na palavra, para a gente saber como está o nosso relacionamento com Deus. Qual é o nível de amor que nós temos pelo Senhor? Quer saber como está o teu nível de amor pelo Senhor? Como é que está o teu relacionamento com a sua palavra? E como é que está o teu relacionamento com as pessoas? É impossível, querido, você amar a Deus ignorando a sua palavra e ignorando as pessoas. Impossível. Você pode até falar, você pode até sentir alguma coisa, mas segundo o que a palavra diz, infelizmente, você está em engano. Aleluia. Quero deixar você pensando um pouquinho, tá bom? Mede o teu amor por Deus nessa manhã, querido, baseado nessas coisas. Você ainda está em 1 João, abre comigo no capítulo 5, mais na frente um pouco aí no versículo 1. Na versão transformadora diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E aquele que ama o Pai, também ama os filhos dele. Ele não está falando sobre Jesus aí não. Ele está colocando no plural, querido. Quem ama o Pai, ama os filhos dele. Amém? Você consegue entender isso? No versículo 2 ele ainda diz: sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. João, ele resume tudo aí. Olha, amar a Deus é amar os seus mandamentos, obedecer os seus mandamentos e amar os seus filhos também. Amar a Deus consiste nisso, meu irmão. Guardar os seus mandamentos, obedecer a sua palavra e também amar as pessoas. E é sobre isso que eu quero falar com você essa manhã. Nós estamos falando sobre servir na obra de Deus. É impossível, querido, você servir a Deus sem servir as pessoas. É impossível. Aleluia. Você lembra o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 25, falando sobre um julgamento que estava para vir? Ele disse assim: olha, vocês me deram de comer, me deram de beber, me visitaram, me vestiram, e as pessoas perguntaram: Senhor, quando foi que a gente fez isso? Ele disse: quando vocês fazem para os outros, estão fazendo para mim. Quer servir a Deus, meu irmão? Sirva as pessoas. Ele ainda diz lá: olha, quando vocês não serviram as pessoas, quando vocês não deram de comer, não deram de beber, foi a mim que vocês se recusaram a fazer. É forte demais, meu irmão. Mas isso me dá um referencial muito confiável, para eu saber como está o meu amor pelo Senhor, para eu saber realmente onde eu tenho que melhorar.
Como está a minha vida de servidão? Como está a minha vida com relação às pessoas? Como é que você tem tratado os outros? Como tem sido, querido, o seu pensamento com relação às outras pessoas? Ao irmão que está do teu lado. Aleluia! Abre comigo em João capítulo 21. Deixa eu te convencer mais um pouquinho disso, tá bom? João capítulo 21, no versículo 15. Diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito, pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Eu não sei se você está entendendo a insistência de Jesus aí, mas ele estava perguntando para Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro: claro, Senhor. Sabe, Pedro teve a mesma resposta que a gente tem toda vez que a gente responde sobre isso. Eu perguntei a você: você ama ao Senhor? E você de pronto respondeu que ama. Graças a Deus por isso. Nós temos essa intenção, nós temos essa disposição de amar a Deus sempre. Mas amar a Deus, meu irmão, não é simplesmente um sentimento ou uma emoção. Amar a Deus é demonstrado nas nossas ações. Amor não é sentimento, amor é aquilo que você faz. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Então faz o seguinte, Pedro: cuida do meu povo. Me amar, Pedro, é cuidar das pessoas, é servir as pessoas, é apacentar as ovelhas, é cuidar dessas ovelhas. Me amar é isso, Pedro. Oh, glória a Deus. Aleluia. Não dá para amar a Deus ignorando as pessoas, meu irmão. É impossível, diga, é impossível. Volta comigo para 1 João capítulo 3. Estou achando que você está quase convencido. Mas eu quero ler mais um pouquinho. 1 João capítulo 3, versículo 11. Diz assim. 1 João 3, 11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, diga Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e do seu irmão eram justas. É interessante, querido, João trazer a lembrança da história de Caim e Abel. Eu sei que você conhece muito bem essa história, mas perceba comigo alguns princípios lá. A Bíblia diz que Caim e Abel, eles ofereceram algo ao Senhor, no objetivo de agradar a Deus. Só que a oferta de Abel foi aceita e ele agradou ao Senhor, a de Caim não foi aceita e ele não agradou ao Senhor. E isso causou para ele inveja, isso trouxe para ele um sentimento negativo a tal ponto dele matar o seu irmão. Agora pensa comigo, querido, se Caim ele não tivesse o objetivo de agradar a Deus, ele não teria se importado pelo fato de Deus não ter se agradado da oferta dele. De fato, Caim queria agradar a Deus. Caim queria que a sua oferta fosse aceita. Caim queria que Deus se agradasse dele. E sabe como ele pensou naquela época? Olha, se Deus não se agradou da minha oferta, se agradou da de Abel, eu vou fazer o seguinte: eu vou matar a concorrência. Porque se eu mato a concorrência, não vai ter jeito, Deus vai ter que se agradar de mim. Aleluia. Caim matou Abel querendo agradar a Deus. Mas mais uma vez, meu irmão, é impossível agradar a Deus passando por cima das pessoas, ignorando as pessoas, sem entender que amar a Deus
é cuidar das pessoas, servir as pessoas. Amém? Aleluia! Caim queria agradar a Deus, meu irmão. Caim tinha um bom sentimento, o que ele não teve foram boas ações. Aleluia, mas continua lendo. Versículo 14 diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Às vezes a gente pensa, meu Deus do céu, eu nunca agiria como Caim. Sabe, o mundo ensina assim, sabe, meu irmão? O mundo ensina que a melhor forma de agradar alguém que está em posição de autoridade sobre nós é eliminando a concorrência. Na igreja não é assim, não. A gente agrada ao Senhor, querido, promovendo os outros. Promovendo os outros, servindo, ajudando, sendo um suporte para as pessoas. Amém? Não, mas eu nunca agiria como Caim. Mas a Bíblia diz, querido, que é possível a gente agir como Caim de outra forma. No versículo 15 ele diz: todo aquele que odeia seu irmão é igual a Caim, é assassino. Todo aquele que não ama seu irmão, que odeia seu irmão, é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor de Cristo, o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Nisto conhecemos o amor. João está dizendo, quer saber o que é amor? Olha para Jesus. Amar é dar a sua vida pelos outros. Amar é isso. E ele continua dizendo exatamente isso. Da mesma forma, devemos nós dar a nossa vida. Aleluia! Dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Isso é amor, querido. Amor aos irmãos e amor a Deus também. Amar a Deus é dar a sua vida pelos outros. É você não viver, como 2 Coríntios capítulo 5 diz, para você mesmo, mas você saber que você foi comprado por um alto preço, que você tem um dono, que você não vive mais para você, mas vive para aquele que por você morreu e ressuscitou. Aleluia! Aleluia! Devemos dar a nossa vida pelos outros. Versículo 17. Aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Amar, querido, não é um sentimento. Amar não é falar que ama. Amar é demonstrar através das suas ações. E eu sei que nós estamos falando amar ao irmão, mas eu queria que você focasse no teu amor a Deus essa manhã. Porque amar a Deus é servir o outro. Amar a Deus é servir o outro. É por isso, querido, que a gente age em amor, mesmo quando a gente não gosta muito da pessoa. Porque não é simplesmente pelo amor à pessoa, é pelo amor a Deus também. Oh, glória a Deus! Aleluia, aleluia. Eu sei que você está calado, está pensando, fica tranquilo. Eu não estou esperando muito amém e aleluia hoje de manhã, não. De vez em quando eu vou dar uns para você ficar mais tranquilo, tá bom? Amar a Deus é amar as pessoas. Mas, querido, por outro lado, como eu te falei, isso me deixa muito, muito tranquilo também, muito confortável, porque agora eu tenho um parâmetro concreto, eu tenho um referencial objetivo, fácil de medir, para saber como é que está o meu amor a Deus. Eu quero saber se eu amo a Deus, eu vejo como eu estou tratando as pessoas. Eu quero saber se eu sou fiel a Deus, eu tenho que ver se eu sou fiel às pessoas que Ele confiou a mim. Sem restrição. Sem limitação, querido. Meu Deus do céu. Sabe, a forma como eu sirvo as pessoas mostra também o meu nível de consagração a Deus. Meu Deus do céu. Pensa comigo, meu irmão. A gente está disposto a sacrificar nosso conforto e a sacrificar a nossa conveniência por causa dos outros? Aleluia. A minha pergunta é como é que está a tua consagração a Deus? Porque se consagrar a Deus é deixar de fazer o que você quer para abençoar outras pessoas.
Se consagrar a Deus, meu irmão, é sair do teu conforto muitas vezes para acudir os outros. É sair da tua zona de conforto, é deixar o teu sofá algumas vezes para vir servir na igreja, para abençoar os outros, porque a sua vida não está em primeiro lugar está a dos outros. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida pelos outros. Isso me lembra João capítulo 13, quando Jesus nos deu um novo mandamento. Mas tenha muito cuidado para você não confundir o novo mandamento com o velho mandamento, porque parece às vezes. Tem um mandamento que está em Êxodo capítulo 20, junto lá dos 10 mandamentos, quando o Senhor deixou escrito, olha, ame ao próximo como você ama a você mesmo. Esse não é o novo, esse é o velho, irmão. Amar ao outro no mesmo nível de amor que eu tenho por mim é o velho. Jesus veio trazer um mandamento novo para mim e para você. Sabe qual é esse mandamento? Ame ao próximo como eu amei. Colocando o outro acima do teu conforto, das tuas necessidades, dos teus desejos, sacrificando a sua própria vida para abençoar alguém. Meu Deus do céu. Aleluia! Aleluia! Que coisa maravilhosa. Querido, eu e você fomos criados para servir. Faz parte da nossa natureza amar. Faz parte da nossa natureza abençoar as pessoas. Deus, Ele nos abençoou para isso. Você lembra o que Deus falou em Gênesis 12 para Abraão? Ele disse a Abraão, olha, fica tranquilo. Eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, eu vou ser fiel a você, eu vou te ajudar, mas é para você fazer uma coisa, Abraão. Seja você uma bênção. Seja você uma bênção. Aleluia. 1 João diz que a gente não pode nem pedir coisas a Deus, se a intenção da gente for só abençoar a nossa própria vida. For só para os nossos prazeres. Nossa vida, querido, ela deve ser vivida pensando nos outros. Esse é o novo mandamento. Como Ele amou. Aleluia. Jesus não teve usurpação, como usurpação ser igual a Deus. Jesus, Ele não se apegou àquilo que Ele era, àquilo que Ele tinha. Jesus, Ele não desceu do céu para fazer a sua própria vontade. Ele abdicou de tudo, chorando sangue no Getsêmani, dizendo, eu não quero, mas seja feita a sua vontade. Sabe qual era a vontade de Deus, querido? Que Jesus servisse aos outros. Deus te chamou desde o teu nascimento para que você sirva. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Vamos avançar um pouquinho. Querido, nossa consagração, nosso amor a Deus é demonstrado também na nossa disponibilidade para Ele. Amém? Pensa comigo, tudo que a gente dá importância, a gente investe dinheiro e tempo. É assim ou não é? Tudo que é importante na nossa vida, nós investimos tempo e dinheiro. Agora, querido, eu me questiono, e eu digo isso pensando em mim também. Como é que eu digo que amo a Deus, se durante a semana eu prefiro ficar no conforto da minha casa, ao invés de vir para a igreja servir as pessoas? Porque, querido, não pensa em vir para a igreja para ser um consumidor só não, para só receber. Você tem que estar aqui para dar. Você tem que vir aqui para abençoar. Você está aqui, querido, para servir uns aos outros. Aleluia. Oh, glória a Deus. Abre comigo em Atos capítulo 6. Deixa eu te mostrar umas coisas aqui. Atos 6. Atos capítulo 6, versículo 1. Uma passagem que você conhece bem, a instituição dos diáconos. Atos 6:1, você achou? Diga, eu amo ao Senhor. Você sabe o que isso significa? Atos 6:1 diz assim:
Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Diga serviço. Não, diga mais forte, diga serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Diga ministério. Versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Tanto no versículo 1 como no versículo 7, a gente vê que o número dos discípulos estava se multiplicando. E você conhece muito bem a história do livro de Atos. Você lembra que depois que Jesus foi aos céus, no capítulo 1, ele diz: esperem em Jerusalém até que vocês sejam cheios do Espírito. E a Bíblia diz no capítulo 2 de Atos que existiam 120 pessoas reunidas quando o Espírito veio sobre eles. Então a igreja começou com 120 pessoas, meu irmão. 120 pessoas reunidas ali. E os 12 apóstolos, eles eram os responsáveis pelaquela igreja. Agora lembra que eles nunca tiveram um treinamento específico com relação ao que fazer na liderança da igreja. Eles não sabiam exatamente como seriam as coisas. Eles até perguntavam coisas a Jesus. E eles estavam lá aprendendo no dia a dia, aprendendo com o que ia acontecer. Então, 120 pessoas são cheias do Espírito, começam a falar em outras línguas. A multidão que estava ali começa a achar que estavam bêbados. Pedro se levanta, faz uma pregação movida pelo Espírito, e naquele dia, 3.000 pessoas se convertem. 3.000 pessoas. Isso aconteceu, querido, uma semana depois que Jesus tinha ido aos céus. Uma semana depois, 7 dias. 3.000 pessoas. Em 7 dias, aqueles 12 discípulos tinham uma igreja de 120 e passaram a ter uma igreja de 3.000. E falando só dos homens, fora mulheres e crianças. Já pensou? 12 pessoas sem muita experiência em liderar uma igreja, em saber exatamente como seria. De repente, a igreja passa de 120 para 3.000, uma igreja maior do que a nossa. Mas não para por aí. Eles continuam pregando a palavra, eles continuam falando de Jesus. Um dia, alguns meses depois, Pedro e João chegam no templo, vem um homem aleijado, e aquele homem ele é curado, e eles começam a pregar ali naquele lugar, e a Bíblia diz que depois daquela pregação, o número da igreja já tinha passado de 5.000 pessoas. 4, 5 meses depois do dia de Pentecostes, a igreja já estava com 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Querido, há de se esperar que alguns problemas iam surgir. Há de se esperar que os discípulos, os 12 apóstolos, eles não iam saber lidar com todas as situações de imediato. Eles iam cometer alguns erros, como aconteceu. No livro de Atos, capítulo 6, que a gente acabou de ler, diz que começou a haver murmuração. Alguma coisa não estava funcionando na igreja. Estava tendo problema. Uma situação se levanta. Tinha gente que não estava sendo atendida. Aí sabe qual foi a resposta de Deus? Deus não mandou um maná do céu para as viúvas. Deus não fez um sinal sobrenatural para que elas fossem supridas para ajudar os apóstolos. A resposta de Deus para os apóstolos foi: arruma gente para servir. Deixa eu te dizer, querido, todo problema dentro da igreja, ele é resolvido com pessoas servindo. Pessoas servindo. Amém? É interessante que não parece um serviço muito glamouroso. Levar cesta básica para a viúva dos helenistas. Era algo muito específico, meu irmão. Muito simples. Esse serviço de assistência pessoal, que aqueles 7 irmãos foram levantados. Mas mesmo para isso, precisava de um currículo muito bom, viu? Não era qualquer um, não.
tinha que ser cheio do Espírito, de sabedoria, tinha que ter uma boa reputação. Porque para servir a Deus, querido, não é qualquer um, não. Amém. Agora eu quero que você perceba comigo o nível de consagração que esses 7 irmãos tinham. O nível de dedicação que eles tinham à obra de Deus. Mesmo fazendo algo tão simples. Os discípulos disseram, eles vão cuidar desse serviço, enquanto nós vamos ficar com o ministério da palavra. Mas eu quero que você entenda que tanto essa palavra serviço do versículo 4, como a palavra ministério do versículo 5, vem da mesma palavra grega, diaconia, serviço, ministério, trabalho, obra. Os discípulos estavam dizendo, eles vão servir nas mesas, nós vamos servir na palavra, mas está todo mundo servindo. Servindo, querido. Eles não estavam servindo a palavra, eles não estavam num lugar de muita ênfase, mas olha a dedicação dele, porque eu não sei se você lembra, mas poucos dias depois, Estevão foi morto por causa da palavra de Deus. O primeiro a morrer pelo Evangelho não foi um dos 12 apóstolos, foi um diácono. Aleluia. O primeiro mártir da igreja, o primeiro a dar a sua vida pela causa do Evangelho, meu irmão, não foi um dos líderes, foi um daqueles que serviam as viúvas dos helenistas. Isso me mostra a dedicação que eles tinham para a obra de Deus, a consagração com que eles faziam aquilo. Amém. Aleluia. Querido, eu não sei exatamente o que você vai fazer para Deus, mas faça de todo o coração. Eu não sei como você vai servir e ajudar as pessoas, mas faça de todo o coração. Dê a sua vida nisso. Porque nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós também devemos dar a vida pelos outros. Talvez, querido, você não vá precisar dar a sua vida literalmente, morrer literalmente. Mas você vai com certeza ter que abdicar das suas vontades, do seu conforto, da sua conveniência, de coisas que você quer fazer, porque você precisa ajudar alguém. Você precisa servir alguém, você precisa abençoar alguém. E aquele tempo livre que você tinha para você, não é mais para você, é para alguém, é para os outros. Porque você não vive mais para você mesmo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Meu Deus do céu! Filipe também era um daqueles discípulos que foram levantados para servir às mesas. Filipe não chegou a morrer pelo Evangelho, mas uma hora ele estava servindo as viúvas, mais na frente ele é levado até Samaria, e ele começa a evangelizar, fazer milagres ali. Depois Deus usa ele para pregar para um eunuco. Mais na frente, no livro de Atos, ele já é chamado de evangelista. Porque um coração, querido, que está disposto a servir, ele serve em qualquer lugar que for colocado. Em qualquer lugar, de qualquer forma, simplesmente porque ele quer ajudar, simplesmente porque ele quer servir. Mateus capítulo 20. Deixa eu ler 2 textos aqui com você. Mateus 20. Versículo 25. Mateus capítulo 20, versículo 25. Mateus 20, 25. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vai comigo para Lucas 22, um texto bem parecido com esse, mas que traz alguns detalhes diferentes.
Lucas 22, versículo 24. Diz assim: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Para comigo aqui, querido. Responde a essa pergunta de Jesus da forma mais lógica que você puder pensar, da forma mais comum que você puder pensar. Quem é maior? É quem está na mesa sentado ou quem está servindo? É claro, querido, que o maior geralmente é quem está na mesa, sendo servido. No mundo é assim, na vida normal é assim, e é exatamente isso que Jesus diz mais à frente. Ele continua e ele diz: não é porventura quem está à mesa, pois no meio de vós eu sou como quem serve. Jesus diz: olha, no mundo é de um jeito, aqui dentro da igreja a coisa funciona diferente. Aqui dentro da igreja a lógica é invertida, meu irmão. Quem quer crescer tem que servir. Quem quer crescer tem que servir. Martin Luther King, ele disse: olha, qualquer um pode ser grande, porque qualquer um pode servir. Oh, glória a Deus! Você sabia que você não pode abençoar a Deus, meu irmão? Grande revelação, não é não? A gente não pode abençoar a Deus, querido, mas a gente pode abençoar as pessoas. No momento que a gente faz isso, é para Deus que a gente está fazendo. Mas eu não faço isso simplesmente porque as pessoas precisam. Eu faço isso porque eu preciso. Porque para crescer eu tenho que servir. Se eu não sirvo, eu não saio do lugar, eu não cresço, eu não amadureço. Aí às vezes você pode estar se perguntando: por que a minha vida não avança? Por que as coisas não funcionam para mim? Porque você não está servindo. A primeira coisa que você precisa analisar, duas coisas, como a gente tem falado, querido. Quer saber por que a sua vida não está saindo do lugar? Como é que está o seu relacionamento com a palavra de Deus? E como é que está a sua vida em servir as pessoas? Se essas duas coisas estiverem bem ajustadas, querido, pode ter certeza, o resto vai ser fácil. O resto é detalhe. A engrenagem está encaixada e as coisas estão prontas para funcionar. Você está pronto para crescer, mas se você não está avançando, não está amadurecendo, se você está até pior hoje do que você estava ontem, é porque você não está servindo o suficiente. Porque o lugar de servidão, querido, é o lugar de crescimento. Serviço é onde a gente amadurece, é onde a gente cria calo e é onde a gente aprende de Deus. Amém? A gente leu lá em 1 João capítulo 2, aquele que o ama deve andar como ele andou. Jesus disse: olha, na igreja é diferente, eu não sou o que é servido nas mesas, eu vim aqui para ser o garçom, eu vim aqui para servir sem ter nenhuma limitação na sua própria vida, sem colocar barreiras, limites. Jesus deu a própria vida para nos servir. Jesus chegou a lavar os pés dos discípulos para mostrar que ele faria qualquer coisa por eles, qualquer coisa que fosse necessário. Como é que está a tua consagração a Deus, meu irmão? É isso que eu quero te despertar essa manhã. Servir as pessoas não é simplesmente amar as pessoas, isso já seria muito bom. É sim amar as pessoas, mas servir as pessoas é, antes de tudo, amar a Deus. E se a gente não está servindo os outros, nós não estamos amando ao Senhor. Você pode achar que ama, se sentir que ama, se enganar que ama. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não quero que você saia daqui muito machucado não, tá bom?
Mas, querido, que coisa maravilhosa. Quando eu vejo referenciais claros na palavra de como eu posso melhorar a minha vida, eu me animo. Eu me alegro. Porque agora eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Eu sei exatamente como eu posso melhorar. É muito simples, é muito claro. A palavra é muito clara, meu irmão. Mas, Tiago, eu não estou fazendo muita coisa, não. Eu não estou servindo. O que é que eu tenho que fazer? Querido, fica tranquilo. Se Deus não te deu nenhuma direção de como servir, procura alguém que já está servindo e ajuda ele. Aleluia! Nós temos uma igreja muito grande aqui, meu irmão. Tem muita oportunidade para fazer alguma coisa para os outros. Se envolve em algum departamento, meu irmão. Procura os pastores, os líderes de departamento, diz: eu quero me envolver de alguma forma. Eu garanto a você que tem vaga. Eu garanto a você, meu irmão, que vai ter coisa para você fazer. Agora você vai ter que deixar a tua casa sem querer alguns dias, sem muita motivação para vir para a igreja, porque você tem que vir para servir as pessoas. Acontece até com quem é pastor, meu irmão. Você acha que o pastor tem prazer todo dia de vir para o culto? Não, mas ele sabe que tem que servir. Ele sabe que vem para aqui porque isso é amar a Deus. Amar a Deus. Eu fui pai recentemente, meu irmão, e eu acho que as pessoas que mais amam a Deus na igreja são os professores do departamento infantil. Meu Deus do céu, meu irmão. Se servir e amar a Deus, aquelas pessoas amam muito, 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 muito mais do que a gente. Aleluia, porque o que elas precisam abdicar, e o que elas precisam passar, querido, e o que elas precisam mesmo, e cuidado com essa palavra, sofrer, servindo. Mas graças a Deus a palavra diz que Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Oh, glória a Deus! Lucas capítulo 16, vai lá. O que é que eu tenho que fazer, Tiago? Procura alguém que está servindo, ajuda essa pessoa. Se envolve em algum departamento, se envolve em alguma área na igreja, querido. Nós temos vários departamentos. Por quê? Porque a igreja, quando ela começa a ter problema, ela precisa de gente para solucionar. Ela precisa de pessoas para servir. Foi assim desde os primeiros problemas lá em Atos capítulo 6. É assim até hoje. Você vê algum problema, alguma situação que precisa melhorar nessa igreja? A resposta provavelmente é a sua vida, meu irmão. Provavelmente é você que precisa se encaixar para servir em alguma área. Se todos nós estivermos envolvidos, servindo, querido, servindo uns aos outros, eu tenho certeza que essa igreja vai ser um sucesso cada vez maior. Nós não vamos ter falta e carência em nada, porque sempre vai ter alguém para cobrir os buracos. Aleluia! Lucas capítulo 16, no versículo 10 ele diz: se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos, eu estou lendo na versão transformadora, se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. O problema é que tem gente que diz assim: não, eu não tenho ainda direção de Deus do que fazer. Eu ainda não sei exatamente como eu vou servir. Como eu te disse, meu irmão, se você não tem a direção, arruma alguém que já arrumou uma direção e ajuda ele. Porque a instrução para servir a gente já tem. Faça alguma coisa. Mas tem gente que diz: não, se eu vou servir, então deve ser em alguma coisa glamourosa, né? Tem que ser um negócio bem sobrenatural. Tem que ser uma coisa bonita, uma coisa vistosa. Mas a palavra diz: você tem que ser fiel no pouco, para Deus saber que você vai ser no muito também. Coisa simples, meu irmão. Quando você vê um papelzinho fora do lixo, coloca no lixo. Você escolhe, ou você vai estar do lado dos murmuradores, mas olha como a igreja está suja, esse pessoal da limpeza não está fazendo o trabalho deles. Aleluia. Ou você vai ser aquele que resolve os problemas. Porque é assim no Evangelho, querido. Ministério é resolver o problema dos outros. Ministério é trabalhar e se esforçar para resolver um problema que não é seu e não foi você que criou. Oh, glória a Deus, bem-vindo.
Bem-vindo, meu irmão. Serviço, ministério, trabalho, obra. Foi para isso que a gente foi criado. Foi para isso que Jesus entregou a sua vida. Ele plantou uma semente de servidão. E agora é nossa vez de estar plantando essas coisas na vida dos outros. As pequenas coisas, meu irmão. Lá em Filipenses capítulo 3, Paulo diz, olha, eu não alcancei a perfeição ainda. Mas eu prossigo para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado por Cristo Jesus. Uma coisa eu faço. Eu esqueço o que ficou para trás. E eu avanço para o que está diante de mim. O que é que está diante de você para você fazer, querido? O que é que está nas tuas mãos hoje? É colocar um papel no lixo? Faz. É servir em um departamento? Faz. Agora faz como se você estivesse entregando a sua vida na cruz, como Jesus fez. Ele disse, quem quiser vir após mim, carregue a sua própria cruz. Se entregue, meu irmão, porque você não ama mais as pessoas como a você mesmo. Não tem um limite mais. O limite foi quebrado. Esse limite foi vencido por Jesus. Você vai amar na mesma proporção que Jesus nos amou. Entregando a sua própria vida, abdicando de tudo, deixando o teu conforto de lado, para abençoar os outros. Glória a Deus. Eu avanço para o que está diante de mim. Eu tenho certeza, querido, que Deus tem colocado coisas diante de você para você fazer. E se você for fiel nesse pouco, Ele vai saber que você vai ser fiel em muito. Se você for fiel no pouco, você vai ser como Filipe. Você vai ser usado por Deus em várias outras áreas também. Porque o que Deus precisa é de pessoas fiéis, de pessoas que topam tudo, que não faz corpo mole, irmão. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Ainda em Lucas, no capítulo 16, eu disse para você, olha, se você não tem uma direção para Deus onde servir, procura alguém que está servindo e ajuda ele. Guto, ele diz algo, se você ainda não tem uma visão da parte de Deus, meu irmão, procura alguém que já tem uma visão e abençoa essa pessoa, ajuda essa pessoa. Olha o que a palavra diz aqui em Lucas capítulo 16, no versículo 12. Diz assim, se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Sabe, o primeiro lugar para a gente saber, ou para a gente treinar o nosso chamado, é ajudando alguém que já está no seu chamado. Quando a gente é fiel com o bem dos outros, com o chamado, a visão dos outros, a gente vai ser treinado para que Deus nos dê a nossa visão, para que Deus te coloque no caminho que Ele tem para a sua própria vida. Ser fiel no pouco, para ser fiel no muito. A gente nunca vai entrar no nosso chamado, meu irmão, sem servir as pessoas no chamado delas. Servir, querido. Eu quero te animar. Procura alguma coisa para fazer aqui na igreja. Não fica parado. Não seja um crente que só vem para o culto, sentar e sair. Se envolve, meu irmão. Ame mais ao Senhor. Ame mais ao Senhor. Ame mais ao Senhor, meu irmão. Amar ao Senhor é servir as pessoas. Servir as pessoas. Mas, Tiago, eu não sei exatamente o que eu vou fazer, eu não sei exatamente como eu vou fazer. Tem um homem chamado, Arthur Ashe. Ele era um tenista, foi o primeiro jogador negro a ganhar um título mundial na história, em 1968. Aí alguém perguntou para ele, rapaz, qual é o segredo do teu sucesso? Como é que você chegou nisso? Ele diz, olha, é o seguinte, comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. Que coisa maravilhosa, meu irmão. Comece onde você está, use o que você tem, faça o que você pode. Comece nas pequenas coisas. Deus vai te levar a coisas maiores. Amém, querido? Deus vai te levar a coisas maiores. Mas não sirva só por ambição, sirva por gratidão, querido.
Servir por ambição é servir pensando na recompensa daquele trabalho. Não, eu vou servir fulano porque ele pode me promover. Eu vou servir fulano porque ele pode me ajudar. Não, querido, você serve pelo que já foi feito por você. Não pelo que Deus pode fazer. Você serve por gratidão, pelas coisas que Deus já fez na sua vida. Porque já é suficiente, porque no reino de Deus as coisas são diferentes. Porque você precisa crescer. E para crescer tem que servir. É no serviço, é se envolver em um departamento da igreja, querido, que você aprende responsabilidades, que você aprende sobre dominar a carne. Te digo isso por experiência, meu irmão. Passei alguns anos no ministério de louvor. Não era fácil, vim todo sábado não ensaiar, não. Tinha sábado que eu queria fazer outra coisa. Não é fácil chegar 1 hora antes, sair vários minutos depois do culto, não. Mas é necessário, querido. Você aprende a dominar a carne. Honre, querido, as pessoas que servem nessa igreja. Você não sabe o que elas já abdicaram para estar fazendo da sua vida aqui uma vida melhor, para que você seja bem nutrido, bem servido espiritualmente. Honre as pessoas do grupo de louvor, dos diáconos, do departamento infantil, de todas as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, porque eles estão fazendo em amor a Deus e em amor a você, para a sua vida estar melhor. É para isso que a gente investe nessa igreja, querido. É para que você tenha um lugar confortável para ouvir a palavra e crescer. Mas no momento que você começa a dar os primeiros passos no reino de Deus, você deixa de ser aquele crente consumidor e passa a ser aquele que serve. Você sai da mesa e se levanta para pegar a bandeja. Aleluia! Aleluia! A gente investe a nossa vida, a gente investe o nosso dinheiro aqui dentro. Sabe para quê, meu irmão? Para que pessoas que não conhecem a palavra tenham um lugar confortável para ouvi-la, para aprender, mas que elas comecem depois a servir também. Porque, querido, se você está aqui há vários anos só consumindo, você está se aproveitando das pessoas. Se você está aqui, querido, preste bem atenção. Como eu te disse, a gente investe no que é importante, tempo e dinheiro. Se você está aqui sem dar o teu dízimo há vários anos, querido, você está se aproveitando das pessoas que dão. Pessoas pagaram preço para que toda essa estrutura esteja aqui hoje, e a gente está pagando preço para melhorar ela ainda mais, para ganhar aqueles bebês da fora. Mas no momento que você chega aqui e começa a aprender e absorver da palavra, querido, você precisa se levantar da mesa. Você não foi chamado para ficar sentado na mesa a vida toda. Você precisa se levantar na mesa, meu irmão, e começar a servir as pessoas. Começar a trabalhar, arregaçar as mangas, meu irmão. Se envolve com os departamentos, se envolve com os grupos de evangelismo, se envolve com alguma coisa, querido. Eu não sei exatamente o que Deus vai te chamar para fazer, eu não sei como é o teu tempo, eu não sei, mas tudo que você quer fazer, você arruma tempo. Se envolva, querido. Se esforce. Olha só, eu vou terminar com isso. Tem um ministro americano chamado Charles Swindoll. Ele falou uma frase bem engraçada. Ele disse assim, olha, coelhos não voam, águias não nadam, patos ficariam engraçados tentando subir em árvore. Esquilos não têm pena. Pare de se comparar, querido. Aproveite quem você é, porque tem muito espaço sobrando na floresta. Tem muito espaço sobrando aqui, meu irmão. Descubra quem Deus te chamou para fazer, quem Deus te chamou para ser, o que Ele te chamou para fazer. Procura o teu lugar nesse quebra-cabeça. Se encaixa ali, querido. Você vai ser plenamente satisfeito. Você nunca vai ter uma vida satisfeita sem fazer o que Deus te chamou para fazer. Você vai estar sempre com o sentimento que está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Mas quando você começa a servir, querido, você se encontra. Você entende que você é útil para o reino de Deus. Você precisa se sentir útil, meu irmão. Seja útil. Tem necessidades nessa igreja que são do teu tamanho.
que precisam do que você sabe fazer. Procura alguma coisa, se envolve, dá a tua vida. Eu duvido que você não fique cada vez melhor e mais forte, mais maduro no Senhor. Porque o maior é aquele que serve. O maior é aquele que serve. Não queira ser pequeno a vida toda. Não queira ser pequeno a vida toda. Cresça, meu irmão. Sirva. Ame ao Senhor. Quem aqui ama ao Senhor? Você sabe o que fazer, né? Aleluia. Ame ainda mais, querido. Ame ao Senhor. Ame ao Senhor com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, de todo o teu coração. Ame ao Senhor. Servindo os outros. Servindo aqui, no lugar onde Deus te plantou. Se você está aqui, é porque foi Deus que te chamou para estar nessa igreja. É aqui que você tem que florescer. É aqui que você tem que dar frutos. Tem muito lugar sobrando na floresta. Diga isso para o seu irmão. Diga, tá, a floresta tem muito lugar sobrando. Diga para ele. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Pai, obrigado por essa manhã. Eu te agradeço, Senhor, pela tua graça, pelo teu Espírito, Senhor, que nos ajuda a praticar a tua palavra. Muito obrigado, Pai, pela unção que está nas nossas vidas, Senhor. Por essa unção que nos ensina todas as coisas, pelo Teu Espírito que nos guia, Pai. Queremos, Senhor, ser guiados naquilo que precisamos fazer para Você. Queremos servir as pessoas, queremos abençoar os outros, queremos ser uma bênção no lugar onde Você nos plantou, Pai. Nos guia, nos dirige para isso. Nos mostra o lugar onde nós vamos nos encaixar, Senhor. Queremos crescer ainda mais, queremos servir ainda mais, Pai. Obrigado por essa igreja, Senhor, pelo crescimento que tem sido gerado na nossa vida através desse lugar, pelas palavras que temos recebido, pelas bênçãos que temos recebido, mas mais ainda, Senhor, pelas bênçãos que nós podemos dar, pelo nosso lugar de serviço, de abençoar pessoas que é aqui. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço porque nós vamos ter uma igreja de pessoas que não pensam em si mesmos, mas estão cada vez mais dispostas a se ofertar para os outros. Se ofertar para a tua casa crescer, se ofertar, Senhor, para promover o Teu reino, a Tua vontade nesse lugar. Queremos isso na nossa vida, Pai. Queremos ter o mesmo sentimento que Jesus teve, Senhor, de abdicar da sua vida, de se entregar em favor dos outros, amando as pessoas, Pai, colocando eles em primeiro lugar. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Vamos sair daqui edificados, cheios de desejo de fazer a Tua vontade. Cheios de desejo, Senhor, de seguir as Tuas instruções para a nossa vida. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Sabe, querido, sabe qual é a melhor forma de se livrar de depressão? Servindo. A Bíblia diz que aquele que se isola procura os seus próprios interesses. Mas nós não somos assim. Nós não procuramos os nossos próprios interesses. A melhor forma, querido, de se livrar de um sentimento de depressão é se envolvendo pelas pessoas, servindo aos outros, doando a sua vida pelos outros. Aleluia. Eu não sei porque o Senhor me falou, me levou a falar isso, não. Mas eu sei que tem gente aqui que precisa ouvir isso. Eu sei que vai ter pessoas que você vai precisar aconselhar com essa palavra. Quando você se sente útil, querido, você vai ter uma vida satisfeita. Depressão não vai ter lugar na sua vida. Tristeza. Aleluia. 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 A solução dos teus problemas, querido, está em resolver os problemas dos outros.
Glória a Deus. Amém. Eu acredito que é isso que o Senhor tinha para compartilhar com você essa manhã. Amém? Se envolva, querido. Se envolva. Se envolva. Se você não experimentou ainda da alegria do Senhor, querido, se envolva, sirva, seja útil. Você vai experimentar disso. Você vai saber do que eu estou falando. Não tem nada melhor, querido, do que você saber que você conseguiu ser uma bênção para alguém. Que alguém está melhor por causa da sua vida. Aleluia. Se envolva. Diga para o seu irmão, ame ao Senhor. Aleluia.